Bom dia, meus irmãos. Estamos começando mais um live aqui no Pérola de Ramatiz, com muita alegria, muita satisfação de estar com vocês. Estamos aguardando um pouquinho ali, começamos alguns minutos antes. O sinal de streaming do Facebook distribuir aí no feed de notícias, dá tempo do pessoal de estar entrando na página. É uma alegria estar aqui. É a primeira transmissão que a gente faz aí com a webcam ligada no notebook. Vocês estão vendo a imagem de screen, mas ainda o nosso microfone é o da webcam. Nós vamos providenciar um microfone condensador de mesa, que é da saída USB, para melhorar o som. Então, se der eco, peço desculpa a vocês aí, aumentem o volume um pouco, tá bom? Nós estamos tentando melhorar para ter uma receptividade, uma comunicação melhor através desse canal aí que é o Facebook, que está se abrindo para nós, para a gente levar a divulgação e o olhar de Norberto Peixoto àqueles que são simpáticos ao nosso trabalho. Nós temos gratidão da oportunidade de estar com vocês. Bom dia, o pessoal aí que está chegando, aí já vi aqui Guilhermina, Cláudia, Fábio Ornelas, bom dia, Luiz Rubens, Júnior Reis. Bom, hoje nós vamos falar mediunidade consciente. O tema do live se organizou da seguinte forma: mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente. A gente vai ter uma primeira parte que é expositiva e o segundo bloco eu vou tentar responder dúvidas de vocês aí que vocês vão nos comentários. O médium consciente é fraco e não tem entidade atuando. Em muitos casos ainda, em muitos terreiros, se tem esta ideia. Se o médium não é um médium de incorporação ostensiva, se ele não entra num transe mais visível, ele é taxado como se fosse fraco, não teria entidade atuando, principalmente pela nossa assistência. As nossas sessões, de uma maneira geral, na Umbanda, são sessões abertas, onde a assistência, ela vê, ela enxerga as incorporações, impressiona muito o gestual, o movimento. Então, eu queria fazer alguns esclarecimentos dentro do olhar de Norberto Peixoto, sem impor uma verdade, porque tem aumentado o número de médiuns conscientes, cada vez mais batendo nas nossas casas, na assistência, procurando desenvolvimento. Para quem está chegando agora, tá, pessoal? Nós vamos ter uma primeira parte expositiva e a segunda parte do live eu vou interagir com vocês, responder a perguntas. Então, procurem fazer as perguntas na segunda parte do bloco, aqui do live, porque eu não vou conseguir ler aqui no painel do Facebook as perguntas enquanto eu estiver fazendo a parte expositiva, tá bom? Sejam bem-vindos todos aí. Enfim, mediunidade consciente. Vamos começar, eu vou fazer algumas considerações. Mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente. Mediunidade consciente. Quais são as características da mediunidade consciente? Um contato perispiritual leve. Todo o intercâmbio mediúnico, ele se dá inicialmente através do perispírito do médium e do perispírito da entidade. Então, corpo astral com corpo astral. Nesse caso, há um contato perispiritual, ou seja, do corpo astral, do perispírito do médium, mais leve com o corpo astral da entidade. Por quê? Praticamente não há um desdobramento espiritual, não se desloca o perispírito. Então, a comunicação ela ocorre mais de mente a mente, quase como se fosse uma telepatia. O médium ele fica inspirado em alguns momentos, né? E a ligação fluídica se dá ori da entidade no astral, vibra, se liga com ori, com a mente do médium, e a partir daí uma transmissão, uma telepatia, uma transmissão de pensamento. O que acontece na mediunidade consciente? A fidelidade da mensagem, ela depende mais do estado psíquico do médium, ou seja, se o médium ele está
com algum problema emocional, autoestima baixa, algum desequilíbrio psicológico, ele não vai conseguir ter uma boa sintonia com a entidade espiritual. Então, a mediunidade consciente, ela é a que exige, digamos assim, um maior autoconhecimento, esforço do médium e estudo. Por outro lado, se ela propicia o maior autoconhecimento, estudo e esforço do médium, ele tem que realmente se superar para ser um bom médium consciente e, por vezes, é classificada de mistificação. A mediunidade consciente é a que é mais, digamos assim, preconceituada. Eu vou falar um pouquinho aqui agora de mistificação e animismo, vou tentar caracterizar as diferenças de um e do outro. A mediunidade consciente, sem sombra de dúvida, é a que propicia maior aprendizagem ao médium. Sem sombra de dúvida, no aspecto educativo, de autoconhecimento, de melhoramento psicológico, de impulso ao brilhamento do seu caráter, é a mediunidade consciente. Porque ele tem que se autoconhecer, ele tem que se superar, tem que estudar e realmente exige um equilíbrio psicológico muito grande do médium para que ele não caia em interferências que caracterizam uma mistificação. O que é uma mistificação? Por falta de instrução, por falta de educação, problemas psicológicos, emocionais, né, necessidade de aprovação, medo de rejeição, o médium, ele intencionalmente mistifica, diz que é entidade e não tem entidade nenhuma vibrando ali, é o médium, ele faz de forma intencional. Então, a mistificação, ao nosso ver, é uma quebra de caráter, é uma falta de caráter do médium, ou de alguns dirigentes, enfim, independente de denominação, de centro, de terreiro. Não devemos confundir com animismo. A mediunidade consciente aflora muitos saberes e opiniões próprias do médium que estuda, e ele traz as suas palavras para revestir o pensamento da entidade. Ele está ligado com o pensamento e ele tem que dar palavras a esses pensamentos, trazer com uma oralidade, com uma comunicação. Então, é necessário o estudo do médium, o autoconhecimento, e mediunidade consciente é a que mais exige em termos de autoconhecimento, de esforço do médium. Por outro lado, no olhar de Norberto Peixoto, é que propicia maior aprendizagem e educação do médium. E a mediunidade semiconsciente, que ao nosso ver é a que prepondera nos terreiros hoje de Umbanda. A mediunidade semiconsciente, há um deslocamento parcial do perispírito do médium, deslocamento parcial do perispírito, e uma interpenetração, a entidade espiritual se aproxima, uma penetração, uma interpenetração fluídica de perispírito a perispírito, corpo astral a corpo astral, da entidade do guia com o médium, com o corpo astral do médium. Em relação à mediunidade consciente, há uma interpenetração maior, mas não há um deslocamento total do corpo astral. Ele é parcial. Então, há uma expansão, um deslocamento parcial do perispírito, um contato fluídico, chakra a chakra, perispírito a perispírito com a entidade comunicante, e o médium entra num processo de transe moderado. Ele tem uma lembrança parcial após o transe, esse estado alterado de consciência. No dia seguinte, há uma lembrança parcial, essa lembrança não é total, por vezes ele fica com lembranças difusas, né? Ele não se lembra totalmente daquilo que aconteceu, ao contrário do médium consciente. A mediunidade semiconsciente é que exige grande passividade, entrega, né? Confiança do médium na entidade, deixar fluir o controle do guia espiritual. É esse tipo de mediunidade, esse estado alterado de consciência, de um transe moderado, que não há perda total
consciência que prepondera no olhar de Norberto Peixoto hoje nos terreiros. Lembro que o médium de aconselhamento, de consulta, que ele fica 2 horas, 1h30, 2 horas, 3 horas, há em giros de umbanda que pode chegar até 4 horas, ele pode iniciar o transe, está no estado de consciência semiconsciente, um estado alterado de consciência semiconsciente, e a entidade, durante esse período, se afasta, e o médium fica numa irradiação intuitiva, numa telepatia. Os mais antigos, médiuns mais experientes, sabem que é assim que funciona. É dessa maneira. E a entidade está ali, nos irradiando, nos envolvendo, propiciando que, através dos aconselhamentos espirituais, aquilo que nós temos que instruir e aconselhar os consumentes, nós também estejamos em aprendizado, processo educativo, pedagógico. É possível na mediunidade semiconsciente a interferência do médium? Sim, é possível. E interferência do médium não quer dizer que seja ruim, não quer dizer que seja mistificação. Vejam vocês, se o caboclo ou o preto velho quer falar sobre determinada folha, determinado encantamento, digamos assim, da fitoenergética, do axé verde, e o médium tem estudo, tem conhecimento de folha, de indicação terapêutica, né, de como é que se faz um banho, como é que se faz um bate-folha. Ele conhece se as folhas são quentes, ativadoras, ou se as folhas são frias, balsamizantes, calmantes, por orixá. Obviamente que esse saber, esse conhecimento do médium vai ser uma interferência positiva no quando ele vestir a ideia, a mensagem do guia com as suas palavras. Então, quando nós falamos interferência do médium, temos que caracterizar bem que isso não é só uma coisa negativa. E a interferência, fruto do estudo, da cognição, do conhecimento do médium, relembra o compromisso que o médium tem de estudar e contribui para o guia espiritual na mediunidade semiconsciente. Pai Tomé uma vez nos disse que o médium é que nem um facão. O facão que não está amolado, que não está afiado, que ele não corta uma picada de mata, é o médium deseducado, o médium que não estuda. O facão amolado, que corta bem uma picada de mata, é o médium que estuda. Ele tem um manuseio, um uso mais adequado, mais profícuo para os amigos espirituais. Então, na leitura de Norberto Peixoto, a mediunidade semiconsciente é a que propicia maior absorção dos atributos psicológicos que a entidade quer nos passar. Os atributos do pai velho, do caboclo, da criança, do boiadeiro, do cigano, do baiano, do oriental. Os atributos do saber, a experiência que a entidade nos traz, como o médium semiconsciente, ele tem uma lembrança parcial após o transe, ele absorve e acopla na sua consciência e gradativamente ele vai introjetando os atributos das entidades que ele trabalha, e isso serve para o seu melhoramento íntimo, para o seu melhoramento de caráter, na visão, no olhar de Norberto Peixoto. Não sou dono da verdade, sempre gosto de dizer isso, tá bom, meus irmãos? E, por último, o grande emblema ainda que a gente vê em alguns terreiros, a questão da mediunidade consciente. Antigamente, na época da minha mãe, isso há 35, 45 anos atrás, quando eu era cambono mirim, se sabia, numa corrente de 40, 50 médiums, 5 ou 6 viravam no santo, entravam em transe e eram inconscientes. Os demais se sabia que não era, embora isso fosse velado. Hoje em dia, passados mais de 40 anos, em 2016, não é possível que uma corrente que tenha 20 ou 30 obreiros médios trabalhando no aconselhamento, que os 20 e 30 sejam inconscientes. E quem assim o diz, quem assim o passa
para a assistência não está sendo fiel à verdade, ao nosso ver, há uma quebra de decoro, uma quebra de ética, porque nós temos que assumir que nós temos hoje a mediunidade consciente, semiconsciente na Umbanda, e não criar um tabu da mediunidade consciente que tem alijado muitos médiuns por receio, por medo de entenderem a Umbanda na sua profundidade e até serem bons trabalhadores de Umbanda, porque acabam não tendo espaço. Se criou um estigma que, se não for médium incorporante e não for inconsciente, em algumas agremiações, esse médium não serve para ser médium Umbanda. Isso é um grande equívoco, uma grande incompreensão do momento da mediunidade que prepondera na consciência coletiva. Característica da mediunidade consciente, que é rara hoje em dia, eu acredito que existam médiuns inconscientes, muito poucos, talvez, encarnando, mais jovens, não conheço nenhum. Eu conheci um médium só inconsciente em 52 anos de vida, que foi seu alarico, que trabalhava de uma forma ostensiva e inquestionável no grupo Xangô, na Casa do Jardim. Não conheci outro, e eu já estou com 52 anos. Vamos tentar aqui agora falar algumas características da mediunidade consciente, que ela é rara. Não digo que não exista. Primeiro, há um total acoplamento perispírito a perispírito. Há um desdobramento total, um deslocamento do perispírito, do médium, total. E a partir daí, a entidade comunicante se aproxima e se apropria de toda a parte neural, as centrais nervosas, a parte psicomotora do médium toma conta de toda a sua expressão através da oralidade, da fala, da audição. E o médium, ele está fora do corpo, ele está desdobrado, a sua consciência se projeta para fora do corpo, embora ele não se lembre após o transe. Por que ele não se lembra? E ele se mantém consciente do lado de lá. E por vezes ele está em tarefa do lado de lá, ele está desdobrado, está trabalhando no plano espiritual, enquanto a entidade se apropriou dos seus centros nervosos, das suas sinapses cerebrais, da sua parte psicomotora, e está atuando em terra. Por que ele não se lembra quando ele volta do transe? Porque, como ele está com a consciência fora do corpo, ele está em desdobramento, a parte cerebral correspondente às sinapses, que ela tem a ver com os registros de memória, e a partir daí ele teria a lembrança, a memória do transe, não foi ativada. Porque a consciência do médium está fora do corpo, ele está desdobrado, a entidade que está atuando. Quando termina o transe, a entidade retorna para o Orum, o plano espiritual, e ela sim tem lembrança de tudo que ela fez, não o médium quando retorna. Então, qual é a característica da mediunidade inconsciente? A maior segurança e autenticidade das mensagens. Então, no início da Umbanda, no início das religiões amparadas pelo mediunismo, foi necessário que houvesse médiuns inconscientes para que as comunicações fossem realmente autênticas e inquestionáveis. Historicamente, falando de mediunidade, seja na Umbanda, espiritismo, espiritualismo e outras denominações de mediunismo, historicamente, a mediunidade inconsciente, ela se relaciona com fenômenos físicos, de ectoplasmia, há necessidade de grande doação de ectoplasma, e a partir daí, com a atuação da entidade incorporada, fenômenos físicos. Nós temos as curas, com corte, as curas fenomênicas, tivemos o Zé Arigó, Dr. Fritz e outros médicos, hoje muito raro. Ainda temos João de Deus atuando no Planalto Central, com médium inconsciente, que atua com fenômeno físico com ectoplasmia. Se, por um lado, a mediunidade inconsciente propicia maior autenticidade e segurança nas mensagens, por outro lado, ela tem quase nenhum e muito baixo processo de aprendizagem do médium. Por que o médium não aprende nada? Porque ele não se lembra após o transe, ele tem um apagão.
e ele não absorve muito pouco os atributos psicológicos nele das entidades, porque não há um registro nas centrais de memória do cérebro físico, né? Então ele acaba não aprendendo nada com a entidade, muito pouco aprendizado, ao contrário da mediunidade semiconsciente e da mediunidade consciente. Ok? Espero ter caracterizado os 3 tipos de mediunidade. Básico, ainda teríamos clarividência, audiência, vidência e outros processos mais sutis, pré-cognição, pós-cognição, ou seja, antever o que vai acontecer, ter percepções do passado, enfim, dentro das nossas capacidades anímicas e mediúnicas, que seria muito vasta. Mediunidade não é só incorporação. Não podemos reduzir a expressão da mediunidade só à incorporação. Seja na mediunidade consciente, semiconsciente, inconsciente, há uma entidade espiritual atuando. Há uma entidade espiritual atuando. Então, aquele questionamento que eu coloquei no início, médium consciente é mais fraco, não tem entidade atuando? Não é verdade. Isso é uma conclusão, uma objeção por incompreensão. Nos 3 tipos de mediunidade básicos, existe uma entidade atuando, sendo que cada uma delas tem características próprias que as diferenciam uma da outra e uma infinita variação de médium para médium. Muitos médiuns começam seu mediunato semiconsciente com caminho, com os anos, com amadurecimento, vão se tornando mais conscientes e, por sua vez, mais clarividentes e clareaudientes, de escutar e ver o plano espiritual, ver e escutar os guias. Isso não precisa estar num transe semi-consciente para isso, nem inconsciente. Então, nos 3 tipos de mediunidade, há uma atuação espiritual e eu queria falar sobre a força da mediunidade, que depende dela ser consciente, semiconsciente e inconsciente, que é uma coisa que eu tenho falado com certa regularidade internamente aqui nos nossos diálogos, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, que é o empoderamento no axé. Não é a mediunidade, se ela é consciente, semiconsciente e inconsciente, que dá esse empoderamento no axé, a entronização, o poder de realização do orixá e a atuação dos nossos guias. O que me dá o empoderamento no axé? O que me dá a entronização no poder de realização dos orixás, que os nossos guias atuem fechados nesta irradiação que vem até o nosso Eledá, até o nosso Uri? Primeiro, é o caráter do médium e a ética com que ele atua na sua mediunidade. O objetivo do médium é para o melhoramento do coletivo e da comunidade. Esses são fatores que determinam se o médium vai ter um maior ou menor empoderamento no axé e no poder volitivo dos orixás e, consequentemente, com genuínos guias que atuam na lei de Umbanda. E, em relação ao consulente, esse empoderamento, esse poder de realização dos orixás e dos nossos guias se dá, né, basicamente pelo merecimento. Se o consulente não tiver merecimento, nós insistirmos numa graça, num milagre, numa benesse, a gente pode cair no sortilégio, no processo de magístico negativo, numa interferência de livre-arbítrio e até num aconselhamento que não vai ser positivo para aquele consulente, para aquela individualidade que tem que passar por algumas experiências em terra, em conformidade com o seu propósito de vida. Então, concluindo essa parte expositiva, sim, o empoderamento na mediunidade, o poder de realização com o orixá, independe de mediunidade consciente, semiconsciente ou inconsciente, sim, ela se dá com caráter, com a intenção, com a ética do médium, e se o consulente tem merecimento ou não de receber uma graça, uma cura, um auxílio espiritual. No olhar de Norberto Peixoto, eu não sou o dono da verdade. Eu acho que é chegada a hora nas nossas umbandas, de nós reavaliarmos
o quanto nós estamos criando de tabu em relação à mediunidade inconsciente, e quanto nós temos cerceado os médiuns jovens que estão chegando sedentos de esclarecimento, de vivência no terreiro, que se propõem a estudar, e por um processo formalista, dogmático, de tabu, se não é médium inconsciente ou não é de incorporação ostensiva, não serve para o terreiro, é considerado menor, é desconsiderado. Todos nós temos uma capacidade anímica, mediúnica, e os nossos guias espirituais estão aí apostos para nos auxiliarem. Acredito eu, no olhar de Norberto Peixoto, que o futuro da Umbanda se dá da mediunidade se deslocando para a irradiação intuitiva. Cada vez mais teremos mais médiuns intuitivos e conscientes, e inclusive a semiconsciência que prepondera hoje, acredito eu, que no tempo caminhará para processos de transe, de estados alterados de consciência mais leves, mais sutis, mais intuitivos do que são hoje. No olhar de Norberto Peixoto. Muito obrigado, meu irmão, pela sua presença. Eu vou abrir aqui para as perguntas. Nós vamos pegar aqui 20 minutos, meia hora. Vamos tentar comentar aqui algumas perguntas nos comentários. Façam seus comentários, eu estou à disposição, dentro da nossa experiência, o que nós pudermos auxiliar, tá bom? Sejam bem-vindos aqui, meus irmãos. Ó, Isabela Vequim. Isabela aqui, ó, Isabela Vequim. Norberto, bom dia, Isabela, obrigado por você estar com a gente. Norberto, existe grau de mediunidade dependendo de cada entidade ou é o mesmo para todas? Olha, Isabela, sim, existem entidades espirituais que têm um compromisso maior, por exemplo, com mediunidade de efeito físico, outros têm com a mediunidade intuitiva, né? Vão atuar em médios oradores, médios que dão palestra ou escritores. Outros precisam de uma mecânica de incorporação mais intensa, mais profunda para poder atuar. Então, existem sim graus de mediunidade dos espíritos do lado de lá para a Terra, para nós. Assim como existem diferenciações e graus de mediunidade de encarnado para encarnado, de médium para médium, também em relação aos espíritos uns aos outros existem graus de mediunidade. Lembro que a mediunidade é uma via de duas mãos, é uma comunicação, é um intercâmbio que se dá entre o plano material, terra, e o Urum, aí o plano espiritual. Então ela tem que ter dois interlocutores dos dois lados da vida, o receptor, né, e aquele que envia a mensagem, e assim sucessivamente. Tá bom? Espero ter te ajudado. Muito obrigado por você estar conosco aí nesse live hoje de manhã. Tá bom, minha irmã? Paulo Henrique Studart Montenegro. Bom dia, Paulo. Gratidão por você estar aqui com a gente. O Paulo está perguntando o seguinte: posso concluir, então, que para os médiuns conscientes o estudo é fundamental para que as entidades possam utilizar a bagagem do medianeiro nas manifestações? Sim, Paulo, você pode concluir isso sim. Quanto mais consciente a mediunidade, maior a responsabilidade do médium em relação ao estudo, em relação ao conhecimento. Isso não dispensa médiuns de incorporação, de transes, estados alterados de consciência mais profundos ou semiconscientes, de estudar. É aquilo que eu falei. No momento que você veste as ideias do guia com suas palavras, então, a sua interferência ela é positiva no sentido de saber. Vamos falar de folha. O guia quer trazer o guia quer transmitir um preceito para um consulente, um banho, um chá, um bate-folha. Se você conhece o mecanismo de ação, indicação terapêutica, e você consegue fazer uma correlação disso com aquilo que o guia está falando, sim, o seu estudo vai ser válido, vai facilitar o aconselhamento, a comunicação do guia espiritual. Até porque, mesmo na mediunidade semiconsciente,
durante uma ingira, há momentos que o médium fica mais consciente, o guia se afasta e ele está atuando numa radiação intuitiva, até porque a manutenção de um transe semiconsciente durante 3, 4 horas, algumas ingiras podem chegar a esse ponto, é muito difícil, digamos assim, tecnicamente, da entidade manter o acoplamento chakra a chakra, perispírito todo o tempo, e isso também poderia levar o médium a uma fadiga fluídica, a um cansaço excessivo, e hoje em dia não há necessidade disso, tá bom, meu irmão? Obrigado, espero ter contribuído com o seu estudo aí, seu entendimento da mediunidade, tá certo? Bom dia aqui, Lidiane Cristiane. Bom dia, Lidiane. Que bom que você está com a gente. A Lidiane diz o seguinte: tira uma dúvida, por favor. Quando você está numa gira, que você está sentindo... Opa, pulou aqui. Vamos voltar. Quando você está sentindo as energias, você deve levar os seus pensamentos, desde já agradeço. Sim, Lidiane, sim, não só na gira, antes da gira. Um dia antes da gira, procure vigiar seus pensamentos, ter uma alimentação frugal, não cometer excessos, não tomar bebidas alcoólicas. No dia da ingira, procure vigiar seus pensamentos, tomar seu banho ritual, litúrgico, de fixação, em conformidade à orientação do seu sacerdote. Há todo um preparo para o médium de harmonização, de elevação do seu psiquismo, para que a sintonia, o intercâmbio mediúnico possa acontecer com maior fluidez, tá bom, Diane? Obrigado pela sua contribuição aí, pela sua pergunta. Vamos ver aqui, ó, Marco Aurélio. Bom dia, Marco Aurélio. A representação da pomba branca encontra seu médium maior Jesus. Sim, é verdade. Pronto através da bagagem, de sua bagagem evolutiva. Assim acontece com os médios semiconscientes, cada qual em seu nível, moralidade versus vibração. Olha, Marco Aurélio, a pomba branca, ela também é símbolo de Oxalá dentro da cosmovisão africana da religião tradicional iorubá. Pomba branca, ela nos traz um legado ético, todo um legado ético a nível espiritual de melhoramento do ser humano, e que Jesus foi em um determinado momento da nossa história e é um grande ícone, um grande líder espiritual. O aspecto moral do médium é o que vai determinar a sintonia e o tipo de vibração com o mundo astral e com as entidades que vão me instruir e vibrar no seu ori. Então, eu digo sempre assim, a mediunidade por si ela é neutra. Se o médium é imoral e não tem caráter, ele vai atrair entidades em mesmas faixas de vibração, de sintonia, que são imorais e que são sem caráter. Então, para nós melhorarmos a nossa sintonia, nosso intercâmbio espiritual, é necessário, sim, melhoramento contínuo do médium, do seu caráter, do seu emocional, que a partir daí ele consegue gradativamente ter uma sintonia com entidades afins com essa ética que a pomba branca representa para nós na Umbanda e no cristianismo também, assim como também na religião tradicional iorubá africana. Obrigado, Marco Aurélio, pelo seu comentário. Alex Halpe, vamos ler aqui. Pessoal, eu não vou conseguir responder todas as perguntas, porque essa é a parte mais gostosa, mais dinâmica do nosso live, mais enriquecedora, porque há um intercâmbio melhor com vocês. Então, eu vou lendo aqui, as perguntas estão bem elaboradas, mas eu não vou conseguir responder a todas, vou lê-las todas depois, tá? O Alex Halpe: tenho projeção astral involuntária, sonhos lúcidos e paralisia do sono. Ok. E já alguns médicos me falaram que também sou, mas não me acho em equilíbrio. Saio do corpo, às vezes dou com cara com espíritos. E muitas vezes sou atacado. O que devo fazer? Eu não posso ter um auxílio. Alex Halpe, procure auxílio no centro espírita, no centro de Umbanda. Procure equilibrar melhor a sensibilidade do chakra frontal e coronário, né? Isso através de passe magnético. A sintonia, meu irmão, ela vai melhorar com o mundo astral quando você melhorar
o seu emocional, o seu caráter dentro de um processo de reforma íntima. É uma consequência natural. A sintonia, ela se dá por afinidade. Você, em desdobramento, está encontrando entidades afins em determinados momentos que você está vibrando, seja processos que você tem que se superar, de melhoramento. Lembro assim, ó, que a projeção astral é quando a gente se desdobra durante o sono físico, pode acontecer, e tu entra num estado sonambúlico e você está projetado, você está fora do corpo no mundo astral. A paralisia, a catalepsia, por que se dá? Em alguns momentos a sua consciência está fora do corpo, mas você percebe as sensações do corpo. E como você está em desdobramento, a sua consciência, você não se apossa da parte psicomotora, cognitiva, você não tem ingerência sobre a parte psicomotora, sobre o corpo físico, e realmente o corpo físico fica em catalepsia. Não se assuste com essa letargia, procure ter calma, entender o fenômeno, tá? Que isso com o tempo ele vai se sutilizando, tá bom, meu irmão? Alex Halp, espero ter te ajudado. Eu passei por isso no início da minha caminhada, na minha educação mediúnica, principalmente na minha infância. Eu já relatei isso aqui em outros vídeos, tá certo? Muito obrigado pelo seu comentário. Daniele Durão, chegando agora. Bom dia, Daniele Durão. Obrigado por você estar com a gente aí hoje. Ela está dizendo o seguinte: como um médium iniciante pode se fortalecer em casa? Sempre é melhor procurar o Pai de Santo quando sentir alguma coisa diferente em casa? Quando eu me sinto, às vezes, perdido e desamparado, longe do terreiro. Ora, Daniel Durão, é sempre bom você buscar aconselhamento com o terreiro, com as entidades, com os dirigentes. Como é que você pode melhorar em casa, Daniela Durão? Procure fazer o evangelho no lar, é bom. Procure ter leituras edificantes. Tome seu banho, né, de folhas. Procure orar, se ligar, elevar os seus pensamentos. Se você tiver dificuldade, vá no passe, vá no aconselhamento. Não pode ir no terreiro de Umbanda naquele momento, vá no centro espírita. Não pode ir no centro espírita, vá no templo religioso da sua afinidade, da sua eleição. Procure ajuda, tá bom, minha irmã? Eu tenho certeza que você vai conseguir se fortalecer, se melhorar. Obviamente que a vinculação a um terreiro sério, ético, e a força de uma egrégora, e você está vinculada, auxilia, sim, a gente se equilibrar com mais facilidade do que a gente está individualmente sozinho, tá bom? Procure, dentro da sua possibilidade, se retornar, se vincular novamente a um terreiro. Obrigado pelo seu comentário, tá, Valéria? O Alex Júnior está dizendo o seguinte: frequento um terreiro há mais de 3 anos em desenvolvimento e não consigo incorporar. Tem algum motivo para isso específico? Olha, Alex Júnior, converse com o dirigente, com o seu sacerdote. Tudo indica que você não é um médio de incorporação aos moldes que esse terreiro espera que você seja. Eu digo sim. Há sempre que se respeitar a naturalidade do transe de cada medianeiro, não se impor nada nesse sentido. Você pode ser um médio de radiação intuitiva, você pode ser um médio semiconsciente, ter um transe leve, moderado, tá bom? Converse com o seu dirigente, com o seu sacerdote. Pode ser, Alex, não são em todos os casos, tá? Mas pode ser também que não seja o seu momento ainda, né, de descobrir os processos de trânsito. Pode ser que mais adiante desperte isso. Não é muito comum. Muitas vezes o médico fica 10, 15 anos esperando e não acontece nada. Por vezes, sim, pode acontecer. Então, meu irmão, continue no seu trabalho de autodescobrimento, converse com o seu dirigente, reavalie alguns conceitos que você tem em relação à incorporação, tá bom? Aceite mais a sua naturalidade mediúnica que os seus guias estão querendo te passar. Eu espero ter te ajudado, tá certo, meu irmão? Carlos Eduardo. Bom dia, Carlos Eduardo. Dizem que tem banhos, alguns banhos, que ajudam no desenvolvimento dos médicos. É verdade?
E quais seriam esses banhos? Sim, é verdade, Carlos Eduardo. Existem banhos sim, que ajudam. Eu não prescrevo banho assim, eu não dou fórmula de banho, nem receita de uso genérico. Sabe por quê, Carlos Eduardo? Porque cada médium tem um lidar, tem uma regência de orixá, uma especificidade energética, que a composição de folha, ela tem que ser individualizada. Eu não recomendo banhos assim de receita, de bolo. Existem folhas que elas são de uso comum e que não tem nenhum malefício. Um banho de manjericão, que ele é calmante, que é balsamizante. Um banho com boldo ou com saião, folha da fortuna, manjericão junto, são folhas balsamizantes que harmonizam chakras, tá bom? Necessariamente ela não tem uma indicação em relação à fixação, ao fortalecimento da mediunidade do indivíduo, tá certo? Espero ter te ajudado. Converse com seu dirigente. A Nádia Pires está fazendo algumas considerações em relação ao desdobramento, que ela se desdobra desde os 12 anos. Ela diz que tem medo do desdobramento e pelas energias que ela vê, e por vezes, e às vezes voa ao terreiro e vê as entidades. Então ela tem sinais, né? A Nádia Pires tem sinais de evidência. Nunca levei ao pé da letra, até que fui avisado do acidente e agora estou filtrando, tentando entender melhor cada evidência de desdobramento. Veja, Nádia Pires, experiências de desdobramentos e aquilo que nos vem, nos passam, nos dizem, através da clarividência, que ela antecipa situações futuras, tipo acidentes, ou possibilidades, né, de ocorrências que venham a acontecer. A gente tem que ter muito bom senso, tá, Nádia? Não se fascine por isso, não se deslumbre por isso, ok? Porque às vezes vem uma ocorrência, aquilo acontece, o médium se impressiona, vem uma segunda e daqui a pouco você está receptivo a esse tipo de fenômeno e a gente sabe que o astral inferior se aproveita disso. Coloque sempre a luz da razão. Se for acidente, vibre em contrário, mas deixe as coisas acontecerem e não se impressione com o fenômeno, tá? Procure orientação, procure estar vinculado a um terreiro, procure o seu melhoramento e não tenha medo. O medo é um dos fatores de interferência espiritual, de assédio, tá bom, Nádia Pires? Não tenha medo de desencarnado nem do mundo espiritual. Nós temos que ter medo de encarnados. Os encarnados, sim, podem nos prejudicar seriamente, seja através do mau caráter, seja através da violência que nós vivemos hoje na nossa sociedade, ok? Espero ter te ajudado. Flávio Almeida, bom dia, Flávio Almeida. Está assistindo live pela primeira vez, foi de grande utilidade para o seu conhecimento. Obrigado por sua dedicação. Flávio Almeida, Nova Andradinas, Mato Grosso do Sul. Obrigado, Flávio Almeida, pelo seu comentário, pelo seu olhar generoso. Axé, meu irmão. Um abraço aí a todo o pessoal de Nova Andradina, sua família, que você tenha um bom domingo, tá certo? Vamos ver aqui se eu pego outras perguntas. José Benedito Encarnação, bom dia, José. Ele diz o seguinte: nas minhas viagens astrais, sempre vou para o mundo inferior. Isso me dá horror. Olha, José Benedito, você tem que reavaliar bem e pensar as suas afinidades. Se você está sempre indo para o mundo inferior, é porque você está com uma ligação vibratória com essa categoria de espírito que vibra nos mundos inferiores do astral, tá bom? Tente se autoconhecer, veja os seus medos, aquilo que você reprime na sua existência humana, em vigília, né? Consciente no dia a dia, e reflete, pensa, você não está projetando isso para o mundo astral e canalizando isso mesmo inconscientemente através dos desdobramentos, tá bom? Nós sempre
sintonizamos e nos vemos em experiências no mundo astral por afinidade, salvo quando nós estamos numa corrente, numa egrégora, que nós somos conduzidos pelos nossos amparadores, pelos nossos guias em tarefa. Nesses casos, eles, na maioria das vezes, não nos deixam lembrar, exatamente para que a gente não se canse, que a gente não se pressione, que não fique com o nosso mental em fadiga, tá certo? Obrigado pelo seu comentário, tá bom, meu irmão? Espero ter te ajudado. Olha, a Sandra Batista, bom dia! Gratidão pelos ensinamentos. Bom dia, Sandra, obrigado por você estar com a gente. A mediunidade pode ser acelerada? Pode sim, Sandra Batista, pelo melhoramento de caráter, pelo melhoramento íntimo, pelo autoconhecimento do médium, pelo estudo. Mediunidade não pode ser acelerada por ritos, por iniciações, por elementos. Mediunidade ela é natural, ela é intrínseca, ela vem com a gente. Num outro live eu vou fazer, talvez vá comentar, entre mediunidade na perspectiva kardecista, onde Kardec diz que todos são médiuns, no sentido de sofrerem a influência através do pensamento dos espíritos. Todos nós podemos sofrer a influência do pensamento dos espíritos, irmãos desencarnados, mas na perspectiva da Umbanda e de mestre Apacani, W. Amato Silva, que eu sou muito simpático, nem todos são médiuns de terreiro. Mediunidade de terreiro na Umbanda, ela requer uma certa sensibilidade dos nossos chakras, do nosso ori, que vem com uma tarefa específica que difere da perspectiva de todos serem médios, conforme a visão kardecista. Então, minha irmã, que comentou aqui se a mediunidade pode ser acelerada, a Sandra Batista, pode sim, através do melhoramento do caráter, através do autoconhecimento e da maturidade emocional e do estudo do médium. Não se acelera a mediunidade em ritos, em elementos, sejam eles quais forem. Podem se violentar a mediunidade, né? Se abrir alguns canais e muitas vezes que a gente vê o médium não consegue lidar com isso, ele entra num processo de desequilíbrio, como tantos que chegam por vezes procurando auxílio no terreiro e estão por um rito mal feito, por uma iniciação mal elaborada, por elementos mal utilizados, em processo de desequilíbrio e quiçá até em processo de obsessão, tá bom, minha irmã? Obrigado pelo seu comentário, espero ter te ajudado. Sarita Silva, bom dia, Sarita. Não consigo incorporar por conta da minha ansiedade. Tem alguma coisa que posso fazer para melhorar isso? Tem sim, Sarita. Trate a sua ansiedade. Procure um psicoterapeuta, pode ser um psicoterapeuta floral, procure te conhecer. Ansiedade, ela se dá por antecipação. Você antecipa ocorrências futuras. Então, você fica tenso, você vive o presente e o futuro. E a ansiedade, ela se dá por medo, por insegurança. O pano de fundo da ansiedade é medo. Tá, minha irmã? Você tem que entender o que você tem de receio, de medo, de segurança e procurar melhorar isso gradativamente. Tá bom? Muito obrigado pelo seu comentário. Marcos Santos, a energia da Umbanda é a mesma do candomblé? Nada contra os candomblecistas. Obrigado pelo seu comentário, tá, Marcos Santos? Marcos, cada casa, cada terreiro tem uma energia, tem um fluido. Independente de denominação, se é candomblé queto, nagô, candomblé angola, tambor de Minas, Xangô, Jurema. Com os anos, Marcos, a gente foi entendendo o que dá o impulso, né, de uma egrégora, e se ela é sustentadora do melhoramento do ser humano, se ela nos conduz a uma espiritualidade e uma religação, né, com a nossa divindade interna, com o nosso ori, se aqueles que ali se reúnem têm caráter. Se aqueles ali se reúnem têm caráter e objetivo o melhoramento do próximo e uma ética, independente de denominação,
eu posso te dizer que aquela energia, que aquele fluido propicia o melhoramento daqueles que ali estão. Importa hoje, em 2016, nós não estarmos em nenhum lugar obrigados ou forçados ou por medo. Hoje nós temos livre escolha e temos liberdade de estarmos vinculados a um terreiro, a uma egrégora, independente de denominação, que a gente se sinta melhor e seguro na nossa caminhada religiosa e espiritual. Tá bom, meu irmão Marcos Santos? Obrigado pelo seu comentário, tá? Rita Alves, bom dia, Rita. Obrigado por você estar aí com a gente, tá bom, minha irmã? Gratidão. Seja bem-vinda aí. Vou ver se eu consigo comentar a sua pergunta a contento. Gostei muito das suas respostas. Obrigado. Sou médium e trabalho no centro kardecista. Seria muito bom que muitos outros médios assistissem seu vídeo. Para cada um tem um tipo de unidades. Todos são importantes na sua área do senhor. Sim, Rita Alves. É isso aí mesmo. Eu passei para o centro kardecista, já trabalhei no Kardec, no pronto-socorro. Por vezes há uma ênfase excessiva na manifestação do sofredor, do espírito sofredor. E determinados médios se fragilizam, né, com esse contato fluídico com o sofredor e acabam, por vezes, não compreendendo a mensagem do Espiritismo, que, ao meu ver, ela é de mudança interior, de reforma íntima. Então, obrigado pelo seu comentário. Respeito muito os nossos irmãos espíritas, kardecistas, principalmente aquelas casas que são mais universalistas, que dão abertura para as manifestações espirituais, independente da forma dos espíritos. Ok? Muito obrigado pelo seu comentário. Vamos ver aqui a Maiva Domingues. Bom dia, Maiva. Um ótimo domingo de paz, Oxalá, para você também, Maiva. Um domingo de realização. Sou mãe de santo, meu respeito ao seu axé, ao seu ori, tá bom, minha irmã? Ao seu congá, ao peji. Muito obrigado por você estar aqui conosco hoje nesse diálogo. Adoro assistir seus lives, gosto muito de ouvir você, as pessoas. Concordo com tudo que diz. Obrigado, Maiva. Obrigado pelas suas palavras generosas, tá bom, minha irmã? Muita axé, muita força no seu ori, no seu congá, no seu pedi, na sua corrente. Gratidão, minha irmã. Obrigado por você estar aí, tá bom? Ó, o Carlos Eduardo, procuro ler bastante, saber da história das entidades, mas se fosse possível você fazer uma live falando sobre as histórias das entidades. Olha, Carlos Eduardo, o pessoal me comenta muito, pede assim, como é que é o guia tal, como é que é a entidade Y ou Z, isso é muito complicado, porque cada entidade é uma individualidade, cada entidade tem uma história. Em relação à história das entidades, nós temos histórias que são de impacto coletivo. Seu Sete da Lira, que vibrava em Mencacilda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, Caboclo Mirim, e outras entidades, essas sim, seriam de interesse coletivo, mas isso aí já está aí universalizado em blogs e sites, na literatura. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado pelo seu comentário. Fábio Nilman, lá de Pelotas, um abraço a Fábio, ao esposo dela, aos 2 filhos. Obrigado, Fábio, por você estar aí com a gente. É possível que o médium seja consciente com uma entidade e consciente com outra? Se sim, a que isso se deve? Pode sim, Fábio. O que eu falei anteriormente, eu acho, numa outra pergunta, isso deve-se às especificidades de atuação de cada entidade, de cada espírito. Há espíritos, entidades, que precisam de uma apropriação da parte cognitiva, dos centros nervosos do médium mais intensa, que caracteriza a inconsciência, por exemplo, para manejar a maior doação de ectoplasma, que se dá quando o desdobramento é completo nos estados de inconsciência. E outras
dada a característica da sua tarefa, como, por exemplo, de aconselhamento, não há necessidade que o médium fique inconsciente. Como se dá a mediunidade inconsciente? Eu lembro que todos nós, em algum momento, somos médios inconscientes quando a gente dorme. O desdobramento natural durante o sono físico, não só no terreiro, a inconsciência. Então, nesses estados de desdobramento natural, Fábio, que nós estamos inconscientes, desdobrados, e nós não nos lembramos, por vezes, há entidades que precisam desse desdobramento, de nós estarmos inconscientes pelo desprendimento natural durante o sono físico, e a partir delas tem tarefas específicas que exigem, digamos assim, desdobramento em consciência, tá bom? Obrigado, Fábio, pelo seu comentário, tá? Gratidão aí por você estar com a gente. Vamos ver se eu pego mais alguma pergunta aqui, pessoal. Mais 5 minutos, tá bom? Tá pulando aqui, tá meio rápido. Vamos ver aqui. Ó, a Simone está dizendo o seguinte: obrigado, Norberto, pelos ensinamentos. Eu acredito no autoconhecimento, na melhora do caráter e melhora do conhecimento da onde a gente frequenta. Importante, Simone, dependente do terreiro, de nome, que você encontre resposta para as suas inquietações, para os seus anseios espirituais. Não é possível que, às vezes, a gente vê um médium 5, 6, 10 anos numa corrente, ele não está encontrando respostas mais para as suas inquietações. Eu acho que uma religião, ela tem uma egrégora, uma comunidade, tem que nos satisfazer nesse sentido, e nós não devemos estar ligados a um templo, a um terreiro, a uma religião por obrigação, ou por medo, ou num processo de troca tão somente só para fazer a caridade. Não que a caridade não seja importante, mas não podemos cair na armadilha da troca. Eu tenho que ir lá fazer a minha caridade, porque aí eu vou ter uma possibilidade, uma encarnação futura melhor. Eu tenho que fazer a caridade porque é uma forma de eu me manter equilibrado, de eu trabalhar, de eu canalizar a minha mediunidade. A gente cai numa armadilha que eu digo é uma relação funcional com a mediunidade. Tá bom? Obrigado pelo seu comentário, minha irmã. Independente de religião, de nome, deve sempre servir para o melhoramento do nosso caráter, para o nosso processo de humanização, de autoconhecimento, desenvolvimento da fraternidade, da resiliência, da alteridade, que ainda nos falta muito ainda entre nós, seres humanos. Bom, eu vou encerrando o live, tá, pessoal? Vou ler aqui mais, vou ver se eu pego mais alguma pergunta aqui que dê para responder, senão eu vou encerrar. Carlos Eduardo. Bom dia, Carlos Eduardo. Ele fala da mediunidade de transporte, o médio de transporte. Eu vou dar o meu entendimento de mediunidade de transporte, tá, meu irmão? O que é mediunidade de transporte? Na minha leitura, já que hoje nós não temos mais fenômeno físico. Antigamente o médio de transporte ia lá, desdobrado em algum local no mundo espiritual, junto com os espíritos, trazia algo material, isso era materializado através da ectoplasmia, era médio de transporte de efeito físico. Isso não existe mais. O médio de transporte, ele faz a atração de entidades espirituais, quiumbas ou sofredores, e traz para o choque anímico, fluídico, na corrente, quando há trabalhos, quando há necessário, a necessidade de uma orientação do espírito sofredor. Então, o médio de transporte tem essa característica, né, de atração e de trazer para a corrente. Necessariamente não é um médio de psicofonia ou de manifestação, tá bom? Espero ter contribuído aí com a sua pergunta, tá certo? Meus irmãos, já é quase 11 horas da manhã, hoje é domingo, que a gente tem um domingo maravilhoso, em família, com harmonia, com paz. Obrigado a todos que participaram de mais um live aí com o Norberto Peixoto. Gratidão, muito axé. Vocês contribuem para o meu melhoramento, eu me doando, vindo aqui dividir com vocês, dialogar com vocês
um pouco que a gente sabe sem impor nenhuma verdade, tá bom? Muito axé, em nome do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, um saravá fraterno a todos. Até a próxima oportunidade.